Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre as placas tectônicas, é o capítulo 1 do nosso livro, tá? Então vamos lá. A gente pode observar aqui que nós temos a representação dos continentes, não é? É o nosso mapa mundi, aqui representando os 6 continentes que fazem parte do nosso planeta Terra. Nós temos então o continente americano, nós temos o continente europeu, nós temos a Ásia, a Oceania, a África e a Antártida, né? Essa partezinha de branco. Então vamos pensar um pouquinho, vamos observar aqui o nosso mapa mundi. Se a gente reparar bem, o formato que nós temos aqui da América do Sul e da África se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, não é verdade? Se a gente pudesse recortar e montar, a gente ia ver como ele se encaixa perfeitamente. Outras coisas foram observadas também sobre isso. Eles conseguiram encontrar alguns tipos de rocha muito parecidos, tanto no continente americano aqui, né, próximo do Brasil, como também no continente africano. E mais uma coisa, eles conseguiram achar fósseis. Vocês lembram que são fósseis, né? Então, conseguiram achar fósseis de animais que não estão mais vivos hoje, né? Os mesmos fósseis ou fósseis muito parecidos de animais aqui no Brasil e também na África. E a gente pensa, como que isso pode ter acontecido? Se tem um oceano entre eles, não é verdade? Então, eles começaram a pensar nisso. Essas coisas não vêm de agora, né? Esses pensamentos. Na realidade, um cientista alemão chamado Alfred Wegener, né, de 1880, ele nasceu em 1880 e morreu em 1930, ele começou a pensar e ele chegou à seguinte conclusão, de que os continentes eram todos unidos, formando um único continente, chamado de Pangeia, que seria um supercontinente. E com o passar do tempo, esses continentes foram se separando, se deslocando e chegando à posição que nós conhecemos hoje. Isso seria chamado de deriva continental. Ele conseguiu provar isso? Não. Por quê? Porque se acreditava antigamente que a litosfera, que faz parte de uma das camadas da Terra, que formam a crosta terrestre e tudo mais, que ela não se movia, que ela era estática, parada. Se ela era parada, como que os continentes poderiam ter se movimentado? Tá? Então, ele não conseguiu provar isso. Mas com o passar do tempo, estudando os terremotos, estudando outras evidências, foi-se então descoberto que o nosso planeta, né, a crosta terrestre, não era tão paradinha assim, tá? Que na realidade a crosta terrestre era formada por pedaços, por placas que estavam se movimentando. Com isso, os continentes iam se movimentando também. Então, a partir do estudo de terremotos e de outras evidências, eles chegaram a essas conclusões. E como seriam chamados esses pedaços, essas placas? Seriam chamadas de placas tectônicas. Nós temos aqui a representação de algumas placas tectônicas. São essas em vermelho, essas linhas em vermelho que formam essas placas. Nós temos 7 placas maiores e outras menorzinhas, tá? O Brasil, por exemplo, ele está dentro de uma placa, tá? Então, ele está dentro de uma placa. Alguns países estão no meio de uma placa tectônica, entre uma placa tectônica e outra, certo? Observem também que essas placas tectônicas estão tanto na parte dos continentes como também na parte do oceano, certinho? Tá? Então, essas placas que se movimentariam e os continentes que estão ali em cima se movimentariam também, beleza? Como que aconteceria esse movimento das placas tectônicas? A hipótese mais aceita é que o calor que vem lá do núcleo da Terra, ele vai aquecer o manto, que é uma outra parte, né, da Terra, e as partes mais aquecidas, as partes mais quentes vão subir, tá? E as partes mais frias vão descer. Então, esse movimento de subir e descer fariam as placas se moverem. Elas continuam se movendo hoje? Sim, continuam se movendo hoje.
E, na realidade, esse movimento das placas tectônicas hoje é responsável pelos terremotos, pelos tsunamis, pelos vulcões, tá? Então, quando acontece o movimento das placas tectônicas, normalmente acontecem esses fenômenos aí naturais. Aqui no Brasil acontece terremoto, vulcão, tsunami? Normalmente não. Por quê? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. Os países que mais sofrem com os terremotos, tsunamis e vulcões são países que estão na borda da placa tectônica, porque é onde vai acontecer o movimento, certo? Ah, professora, mas às vezes a gente vê passando no jornal que teve um tremor de terra aqui. Esse tremor de terra normalmente aconteceu em outro país próximo aqui, que está na beirada, né, na borda da placa tectônica, e nós sentimos um leve tremor, ou um tremor até mais forte um pouquinho, mas não chega a ser o terremoto em si mais forte, tá? A gente sente as ondas que vieram, né? Quando eu falo onda, não é onda do mar, tá? Mas as ondas sísmicas que a gente fala que vieram do terremoto original mesmo, que foi em outro país, tá certo? Então aqui a gente tá bem mais tranquilo em relação a isso. Outro detalhe importante, essas placas continuam se movendo? Sim, tá? Eles costumam calcular que, por exemplo, a América do Sul e a África estão se afastando cada vez mais. Só que é um movimento muito leve, a gente não vai sentir. A gente não tá aqui assim, eita, senti, movimentou a Terra. Não, não é assim, tá? Ou movimentou o continente. Não, não é dessa forma. Então, eles costumam medir uma variação de 2 a 10 centímetros por ano, tá? Então, tem alguns continentes que estão se juntando e alguns estão se separando cada vez mais. Certinho? Então, por hoje é só. Até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau.